Olá, amores, bom dia! Vocês estão bem? A Pro espera que sim. Como foi o fim de semana? Descansaram? Temos uma semana toda pela frente para fazermos bastante lição, certo? Crianças, hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Sim, vamos lá. Hoje nós faremos História e Geografia. Lá em História, somente leitura hoje, crianças. Página 120, página 121 e página 122. Vamos lá? 120. Data lá em cima, por favor, crianças. Exploração e descoberta, hora do texto. Conhecer a história para tornar viva a memória. Lembra que nós já vimos em outras partes de história que é muito importante a gente preservar a história das pessoas, dos lugares, para manter viva na nossa memória, crianças. Sim. Leia agora o relato de Dona Helena, que conta um pouco sobre a convivência e as modificações que aconteceram ao longo do tempo no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, onde ela morava há muitos anos. Então vamos lá. Essa é a foto da Dona Helena, tá bom? Na minha infância, morei no bairro de Santo Amaro. Hoje, bem diferente do que era naqueles tempos. Minha casa ficava numa rua muito gostosa. Imagine que eu, minhas irmãs e meus vizinhos brincávamos no meio da rua, de esconde-esconde, barra-manteiga, bicicleta. Crianças, essa barra-manteiga eu nunca ouvi falar, vou ter que pesquisar para ver que brincadeira é essa. A rua era de terra e não tinha iluminação. Mamãe ficava preocupada com as vacas e cabritos que circulavam por lá. O leiteiro e o padeiro iam de casa em casa fazer a entrega do leite e do pão, usando carroças. Quando precisávamos ir ao centro da cidade, andávamos a pé até um ponto mais próximo para tomar o bonde. Puxa, que saudade! Hoje, esta rua está muito diferente. Tornou-se uma grande avenida com muitos prédios, casas comerciais, restaurantes e um intenso movimento de carros e ônibus. A maioria dos moradores dessa rua foi se mudando em busca de lugares menos barulhentos. É o progresso. Crianças, então, olhem, crianças, por quantas mudanças essa rua que a Dona Helena morava passou. Não tinha asfalto. Eles andavam a pé, não tinha muitos carros. Para ir até o centro da cidade, eles utilizavam o bonde. O leiteiro, o padeiro faziam as entregas de carroça. Hoje em dia, como que nós compramos o leite e o pão? Indo ao supermercado, não é mesmo? Olha, crianças, quantas mudanças passou esse local. E a Dona Helena, ela tem tudo isso guardado, sabe onde? Na memória, no coração dela. São memórias que trazem saudade de um tempo que ela era criança. Assim como vocês são crianças hoje, quando vocês crescerem, vocês também irão buscar lá nas memórias de vocês, lá no coração de vocês, e isso vai trazer saudade, tá bom? Depois que nós lemos, crianças, a 120, nós vamos para 121. Como se formam os bairros? Ainda conversando sobre os bairros, tá bom, crianças? Geralmente, os bairros começam a se formar a partir de algumas casas e ruas. Aos poucos, a população cresce e aumenta a necessidade de o bairro conter ruas asfaltadas e iluminadas, até crianças para a
proteção da população. Não dá pra gente morar num lugar sem iluminação, né? Perigoso. Além de escolas, hospitais, praças e etc. Com o crescimento do bairro, o comércio também se desenvolve. Então chegam os shoppings, os mercados, os açougues, as padarias, as farmácias e outros estabelecimentos a mais, contribuindo assim para a qualidade de vida de quem nele mora. Crianças, eu tenho novamente a mesma rua, tiradas fotos em épocas diferentes. É a Rua Imperatriz Tereza Cristina, que fica lá em Recife, Pernambuco. Uma foto, ela é datada de 1940 e outra de 2019. É a mesma rua, mas eu quero que vocês observem a diferença. Foi mantida, foi preservado os casarões, crianças. Que bom, né? Foi preservada a história do local. Mas eu quero que vocês vejam a rua. Hoje em dia a rua é asfaltada. Nós temos os meios de transporte. Antigamente, olha, as pessoas nos bondes, nas carroças. Hoje em dia, ônibus, carro, moto. Eu quero que vocês percebam a diferença, tá bom, amores? Agora, lá na 122, antigamente as ruas de um bairro eram conhecidas pelo nome de algum morador ou pela cor de uma das casas, pois elas não eram numeradas. Com o crescimento das cidades, as ruas e os bairros começaram a ter um nome e as casas números. Lembra que nós já trabalhamos? Porque fica mais fácil a localização, fica mais fácil eu poder encontrar essas casas através do nome da rua e dos números das casas, crianças. Atualmente, para facilitar ainda mais essa localização, existe o CEP. CEP, crianças, significa Código de Endereçamento Postal. Na nossa cidade, o nosso CEP é 19500-000. Esse é o nosso código de endereçamento postal, nosso CEP. Vamos lá. Eu tenho 3 placas de rua aqui embaixo, crianças. Rua Canário, e a numeração das casas vai do 385 a 449. Rua Jari, que vai do número 18 a 96, e a Rua Vinícius de Moraes, que aparece o número 49 e mais alguns números aqui, crianças, eu acredito que seja do 49 ao 81. Você sabia? Os nomes dados às ruas, avenidas e praças podem homenagear pessoas importantes da nossa história ou de um importante morador da cidade. Podem ter também nomes indígenas, de passarinhos, de países, de fatos históricos. Aqui na nossa cidade nós temos vários nomes de ruas, avenidas, que dão nomes a moradores importantes aqui da nossa cidade. Sim, nós temos, vou falar o nome de uma avenida que eu utilizo bastante. Avenida Doutor Fábio Dalfabro. Que mais? A Avenida da Prefeitura, Coronel João Gomes Martins. Então, crianças, nomes de ruas, de avenidas, que são de pessoas muito importantes, que fazem parte da história, da memória da nossa cidade. Aqui embaixo eu tenho Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, que fica na Rua Imperatriz Tereza Cristina. Tá bom, amores? Então aqui trouxe um pouco da história de bairros
trouxe o relato da Dona Helena, tá bom? E já já eu volto com a aula de geografia, tá bom? Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, podem perguntar para a Pro.